Oi, eu sou a Ana. Imagina você entrar escondida na casa de alguém que faz parte da sua família, alguém que você acha que conhece bem, e, de repente, dar de cara com um segredo tão grande que vira toda a sua vida de cabeça para baixo. Pois é, isso aconteceu comigo. Numa noite que eu nunca vou esquecer, eu invadi a casa da minha sogra. E o que eu descobri lá dentro não foi só um mistério qualquer. Foi o maior choque, o maior segredo da minha vida inteira. Uma história cheia de reviravoltas emocionantes, lágrimas, raiva e, no final, uma verdade inacreditável que mudou tudo. Se você gosta de histórias reais que mexem com o coração, que te deixam sem fôlego e te fazem pensar na sua própria família, fica comigo até o final, porque o que vem agora vai te surpreender demais. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, sou casada com o Pedro há quase 6 anos e temos um filho lindo, o Lucas, que acabou de fazer 4 aninhos. Do lado de fora, a nossa vida parecia perfeita. Casa própria, emprego estável, finais de semana com churrasco e fotos sorridentes no Instagram. Mas, por dentro, tinha uma coisa que sempre me incomodava, uma sombra que eu não conseguia ignorar. A minha sogra, a dona Marlene. Desde o dia em que conheci o Pedro, a relação com ela foi fria. Ela nunca me abraçava de verdade. Os elogios vinham sempre com um "mas" no final, e eu sentia que ela me observava como se estivesse esperando eu cometer algum erro. O Pedro dizia que era coisa da minha cabeça, que a mãe dele era assim mesmo, reservada, mas eu sentia que era mais que isso. Tinha algo nos olhos dela quando olhava para mim, uma mistura de distância e, às vezes, quase tristeza. Nos últimos 2 anos, as coisas pioraram. Ela começou a ligar para o Pedro no meio da noite, a aparecer na nossa casa sem avisar. E eu flagrei algumas conversas sussurradas que paravam assim que eu entrava na sala. Uma vez, ouvi ela dizendo, não é hora ainda, e ela não pode saber. Meu coração apertou na hora. Saber o quê? Eu comecei a ficar paranoica. Será que o Pedro estava escondendo alguma coisa? Uma dívida? Uma traição? Ou era algo pior? Eu tentava conversar com ele, mas ele sempre desconversava. Mãe, é complicada, Ana, você sabe. Só que eu não conseguia mais dormir direito. Aquela desconfiança foi crescendo, crescendo, até virar uma obsessão. E foi aí que eu tomei a decisão mais louca da minha vida. Eu ia entrar na casa dela e descobrir o que ela estava escondendo, sozinha, à noite, sem ninguém saber. Naquele momento, eu não imaginava que aquela escolha ia desenterrar o maior segredo não só da vida dela, mas da minha também. Naquele momento, eu não imaginava que aquela escolha ia desenterrar o maior segredo não só da vida dela, mas da minha também. Os dias que seguiram aquela conversa sussurrada que eu escutei foram um inferno. Eu não conseguia comer direito, não conseguia me concentrar no trabalho, e à noite eu ficava rolando na cama, imaginando 1000 coisas. O Pedro percebia que eu estava estranha, mas quando ele perguntava, eu desconversava. Eu não queria brigar sem provas. Eu precisava de certeza. Foi numa quinta-feira que tudo explodiu dentro de mim. A dona Marlene ligou para o Pedro às 2 da manhã. Eu ouvi ele atender no corredor, voz baixa. Mãe, calma, não agora. A Ana está aqui do lado. Quando ele voltou para a cama, eu fingi que estava dormindo, mas meu coração batia tão forte que eu achava que ele ia ouvir. No dia seguinte, eu descobri por acaso que ela ia passar o fim de semana na casa da irmã, a 2 estados de distância. Ela mesma comentou isso num grupo de família no WhatsApp. Foi como se o universo estivesse me dando uma chance. Eu passei o dia inteiro pensando. 1000 vezes eu disse para mim mesma, Ana, para com isso você tá louca. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais a curiosidade queimava. Eu precisava saber o que ela escondia. Precisava entender por que ela me olhava daquele jeito desde o primeiro dia. Então, à noite, depois de deixar o Lucas na casa da minha mãe com a desculpa de que o Pedro e eu íamos sair, eu tomei a decisão definitiva. Eu ia entrar na casa dela. Eu sabia onde ela guardava a chave reserva.
debaixo de um vaso de planta no quintal dos fundos, coisa que o Pedro tinha me contado anos atrás, rindo da segurança da mãe. Eu me vesti toda de preto, calça jeans escura, moletom com capuz, tênis silencioso. Levei uma lanterna pequena de celular e uma bolsa vazia, caso precisasse levar alguma coisa. Meu Deus, eu tremia inteira. No carro, a caminho da casa dela, eu parei 2 vezes no meio do caminho, quase desistindo. Mas algo maior que o medo me empurrava para frente. Cheguei lá por volta das 23h30. A rua estava vazia, só o som de grilos e um cachorro latindo longe. A casa da dona Marlene era numa vila tranquila, com muro baixo e portão de ferro. Eu estacionei a 2 quadras de distância e fui a pé, coração na boca. Pulei o muro com dificuldade, nunca fui atlética, e caí do outro lado quase torcendo o tornozelo. O quintal estava escuro, cheiro de terra molhada. Achei o vaso, levantei devagar, e lá estava a chave, fria na minha mão. Quando encaixei a chave na porta dos fundos, minhas mãos suavam tanto que quase escorregou. Girei devagar, rezando para não fazer barulho. A porta abriu com um clique baixo. Entrei. Fechei atrás de mim, e ali, no escuro da cozinha da minha sogra, eu percebi que não tinha mais volta. Eu estava dentro, sozinha, e o que eu ia encontrar ali podia destruir tudo, ou finalmente me dar paz. E ali, no escuro da cozinha da minha sogra, eu percebi que não tinha mais volta. Eu estava dentro, sozinha, e o que eu ia encontrar ali podia destruir tudo, ou finalmente me dar paz. Meu primeiro instinto foi acender a lanterna do celular, mas com o brilho no mínimo para não chamar a atenção de vizinhos. O feixe de luz cortou a escuridão como uma faca, iluminando a cozinha impecável. Balcão limpo, louça seca no escorredor, um calendário na parede marcando datas comuns. Nada fora do lugar, mas eu não estava ali para admirar a organização dela. Eu precisava de respostas. Comecei devagar, abrindo gavetas com cuidado para não fazer barulho. Na primeira, só talheres e panos de prato. Na segunda, receitas antigas recortadas de revistas, amareladas pelo tempo. Nada. Meu coração ainda batia forte, mas a adrenalina me mantinha focada. Eu me movi para a sala de estar, pés leves no piso de madeira que rangia de leve. Ali, a luz da rua filtrava pelas cortinas, criando um brilho fantasmagórico. A sala era como eu lembrava das visitas: sofá floral, fotos de família na estante, o Pedro criança sorrindo em molduras prateadas. Mas uma foto me chamou a atenção. Era da dona Marlene jovem, abraçada a um homem que não era o sogro falecido. Quem era ele? Eu tirei uma foto rápida com o celular, mão tremendo. Continuei. No corredor, parei na porta do quarto dela. Meu Deus, invadir o quarto de alguém. Era como violar um santuário. Mas eu empurrei a porta devagar e entrei. O cheiro de lavanda veio forte, do perfume que ela usava. A cama feita, cobertor bordado. No criado mudo, remédios para a pressão e um livro de orações. Nada suspeito. Mas então, eu vi a cômoda no canto. Abri a primeira gaveta, roupas íntimas, meias. Segunda, joias antigas, um colar que eu reconheci. O Pedro tinha me dado um igual no nosso aniversário de casamento. Coincidência? Meu estômago revirou. Na terceira gaveta, algo diferente. Um envelope pardo, grosso, amarrado com elástico. Meu pulso acelerou. Eu o peguei, sentei na beira da cama e abri com cuidado. Dentro, pilhas de papéis velhos. O primeiro era uma certidão de nascimento. Do Pedro? Não. Era de uma menina, nascida em 1992. O nome Ana Oliveira. Meu nome. Meu aniversário. Meu coração parou. Como assim? Eu folheei mais. Fotos minhas de bebê, que eu nunca tinha visto. Uma carta manuscrita, tremida. Querida filha, um dia eu explico por que te dei para adoção. Me perdoe, assinada Marlene. Meu mundo girou, eu me levantei de supetão, derrubando o envelope. Papéis voaram pelo chão. Eu era adotada? E a dona Marlene era minha mãe biológica?
Não fazia sentido. Meus pais adotivos nunca disseram nada. Eu peguei tudo de volta, mãos suando, e continuei olhando. Havia mais, um diário antigo, páginas amareladas. Eu li aleatoriamente. Hoje vi a Ana na rua com 10 anos. Ela parece tanto comigo, mas não posso me aproximar. O pai dela não sabe. Outra entrada. O Pedro se apaixonou por ela. Meu Deus, o destino é cruel. Eles não podem casar. Mas como eu conto? Eu sentei no chão, lágrimas escorrendo. Então era isso? A frieza dela não era ódio, era culpa, medo. Eu continuei folheando o diário, página por página, absorvendo cada palavra como um soco. Ela descrevia como me engravidou jovem, aos 17, de um namorado que fugiu. Deu-me para adoção para me dar uma vida melhor. Anos depois, casou com o sogro, teve o Pedro. E quando o Pedro me apresentou como namorada, ela reconheceu meu nome, meu rosto, mas calou. Por quê? Para não destruir as famílias? Mas tinha mais. No fundo da gaveta, uma caixa de madeira pequena. Dentro, cartas do meu pai biológico? Não. Relatórios médicos. Um exame de DNA datado de 5 anos atrás, confirmando que eu era filha dela. E anotações. Não contar para o Pedro, ele ama ela demais. Mas e o Lucas? Neto e sobrinho? Meu filho. Meu Deus, o que isso significava para o nosso casamento? Incesto, não. O Pedro era meu meio-irmão? Não. Espere, o diário esclarecia. O pai do Pedro era o marido dela, não o meu pai biológico. Então éramos meios-irmãos? Não, ela me teve antes do casamento. Pedro veio depois, mas geneticamente não compartilhávamos pai. Ainda assim, o choque era imenso. Eu me sentia sufocada. Levantei, guardei tudo de volta como pude, mas minha mente girava. Por que ela não contou? Por que me deixou casar com o filho dela sem dizer nada? Raiva misturada com pena. Eu saí do quarto, pernas fracas, e fui para o escritório dela, no final do corredor. Ali, talvez mais respostas. A porta estava trancada, mas achei a chave numa prateleira. Entrei, mesa de madeira, computador antigo, arquivos. Comecei pelas pastas. Contas pagas, nada. Então, uma gaveta trancada. Forcei com um clipe. Culpada, mas desesperada. Dentro, mais papéis. Um testamento, deixando tudo para o Pedro e para o Lucas. E uma carta para mim selada. Ana, se você estiver lendo isso é porque eu parti. Saiba que te amei desde o dia que te dei embora. Me perdoe por não contar. Eu via você feliz com o Pedro e não quis estragar. Lágrimas, agora, eram um rio. Eu não era indesejada. Era amada em segredo. Mas por que o silêncio? O diário tinha mais. Ela descobriu um tumor anos atrás, inoperável. Não quis burdenar ninguém com a verdade antes de morrer. Queria que eu odiasse ela como sogra, não como mãe ausente. Que loucura! Eu sentei na cadeira dela, processando. Meu telefone vibrou. Mensagem do Pedro. Amor, tudo bem? Chegou em casa? Eu respondi rápido. Sim, boa noite. Mas nada estava bem. Continuei explorando. Na estante, álbuns de fotos escondidos atrás de livros. Abri um. Eu bebê, eu criança em parques. Fotos que ela deve ter tirado de longe, me seguindo. Stalker maternal. Meu peito doía. Outra descoberta. Uma conta bancária em meu nome. Depósitos mensais anônimos. Era ela? Apoio secreto. Tudo clicava. As visitas surpresa, as ligações noturnas, era preocupação disfarçada. Mas o conflito interno me consumia. Eu devia sair dali e confrontar ela, ou fingir que nada aconteceu. Culpa por invadir, raiva pelo segredo, tristeza pela perda que eu nem sabia. Eu me sentia traída, mas também compreensiva. Como contar pro Pedro, pro Lucas? Minha família inteira era uma mentira? Eu andei pela casa, voltando para a cozinha, bebendo água para acalmar. O relógio marcava 1h da manhã. Eu precisava ir embora antes que amanhecesse. Mas antes de sair, uma última olhada no quarto. Peguei o diário de novo, li a última entrada. Ontem vi o Lucas.
Meu neto, tão lindo. Ana é uma mãe maravilhosa. Um dia conto tudo. Ela planejava contar? Por que esperou? Eu guardei, tranquei tudo e saí pela porta dos fundos, chave de volta no vaso. No carro, chorei como nunca. Aquelas descobertas iniciais não eram o fim. Eram só o começo de um abismo emocional que eu mal podia imaginar. Aquelas descobertas iniciais não eram o fim. Eram só o começo de um abismo emocional que eu mal podia imaginar. Dirigindo de volta para casa naquela noite, as lágrimas borravam as luzes dos postes. Meu Deus, como processar aquilo? Eu era filha da minha sogra, adotada, e ela sabia de tudo desde o dia que o Pedro me apresentou. Por que o silêncio? Por que me deixar casar com o filho dela sem uma palavra? Meu casamento era válido. Meu filho, o Lucas, era neto dela de verdade, mas também... O quê? Eu parei o carro num estacionamento vazio e chorei até não sobrar forças. Mas no fundo, eu sabia que precisava de mais. Aquelas peças do quebra-cabeça não encaixavam todas. Tinha algo maior. No dia seguinte, fingi normalidade para o Pedro e para o Lucas, mas minha mente fervia. Eu revisava as fotos que tirei dos documentos no celular, ampliando cada detalhe. A certidão de nascimento era autêntica, meu nome, data, hospital. O diário com datas que batiam com minha infância. Mas uma entrada me intrigava. O pai dela, ele nunca soube. Mas e se ele descobrir agora? Quem era meu pai biológico? O diário mencionava um nome, João Carlos, um amor de juventude da Marlene. Eu pesquisei no celular, nada específico, mas o nome comum me deu calafrios. E se ele estivesse vivo? E se fosse alguém que eu conhecia? Não aguentei. 2 dias depois, quando o Pedro viajou a trabalho, eu voltei à casa dela. Ela ainda estava fora, chave no mesmo lugar. Dessa vez, fui direto para o escritório. Eu precisava do computador. Liguei, senha simples, aniversário do Pedro, arquivos digitais, pastas de fotos antigas. Cliquei numa. Eu, aos 5 anos, em festas que meus pais adotivos tiraram. Como ela tinha aquilo? Ela me seguia mesmo. Outra pasta. João. Meu coração disparou. Fotos dele jovem, cartas escaneadas, uma de 1992. Marlene, o bebê nasceu. Me diz onde você está. Ela nunca respondeu. Mas o grande arquivo, um vídeo. Cliquei, mãos tremendo. Era a Marlene, gravado recentemente, rosto pálido, sentada na mesma cadeira. Se você achar isso, Ana, é porque algo aconteceu. Eu sou sua mãe. Te dei para adoção porque era nova, sozinha, sem condições. João, seu pai, era casado na época. Um erro nosso. Ele morreu há 10 anos, acidente de carro. Nunca soube de você, mas o maior segredo é sobre o Pedro. Meu estômago virou. O Pedro não é meu filho biológico. Eu o adotei bebê depois de perder um parto. O marido sabia, mas juramos segredo. Quando você apareceu, eu vi o destino. Vocês dois, adotados, se encontrando. Mas temi que a verdade destruísse tudo. E o tumor, eu não tenho muito tempo. Perdoe-me. Pausa no vídeo. Eu congelei. Então o Pedro era adotado também? Nós não éramos parentes de sangue? O casamento era legítimo? Lágrimas de alívio misturadas com choque. Continuei o vídeo. Eu transferi dinheiro para você anonimamente para ajudar. E o Lucas, ele é perfeito. Conte pro Pedro quando eu for. Ele merece saber suas raízes. O vídeo acabou. Eu chorei ali no escritório escuro. O maior mistério da minha vida. Uma rede de adoções, segredos e amor distorcido. Não era incesto, não era traição. Era uma mãe sacrificando tudo pelo bem dos filhos. Mas o clímax veio. Ouvi um barulho na porta da frente, chave girando. A Marlene voltou cedo. Meu pânico explodiu. Eu desliguei o computador rápido, me escondi no armário. Ela entrou, acendeu a luz, suspirou cansada. Foi pro quarto, mas parou no escritório. Quem esteve aqui? Murmurou vendo a cadeira fora do lugar. Meu coração martelava.
Ela se aproximou do armário, abriu a porta, nossos olhos se encontraram. Ana! O choque no rosto dela espelhava o meu. O que você está fazendo aqui? Eu saí, tremendo. Eu sei de tudo. Você é minha mãe. Ela desabou na cadeira chorando. Como descobriu? Eu mostrei as fotos no celular. Ela confessou tudo ali, na hora. A gravidez jovem, a adoção, o segredo sobre o Pedro. Eu te amava tanto que doía ver você sem saber, mas temi perder vocês dois. Abraçamo-nos pela primeira vez como mãe e filha. Choramos juntas. Aquele era o pico. O mistério revelado não destruía, curava. Aquele era o pico. O mistério revelado não destruía, curava. Nós ficamos ali, abraçadas no chão do escritório, por minutos que pareceram horas. Pela primeira vez na vida, eu sentia o cheiro da minha mãe de verdade. A Marlene chorava baixinho no meu ombro, repetindo: "Me perdoa, filha, me perdoa." Eu não conseguia falar direito, só balbuciava: "Eu te entendo agora, eu te entendo." Quando nos acalmamos um pouco, sentamos no sofá da sala. Ela contou tudo com a voz embargada. A gravidez aos 17 anos, a pressão da família, a decisão dolorosa de me dar para adoção, o arrependimento que carregou por décadas. Explicou que, anos depois, quando perdeu um bebê no parto, adotou o Pedro para preencher aquele vazio, e nunca imaginou que o destino colocaria nós duas no mesmo caminho. Eu vi você chegando com ele e reconheci na hora. Aqueles olhos são os meus, mas vocês estavam tão apaixonados. Eu não tive coragem de contar e destruir tudo. Perguntei sobre o tumor. Ela confirmou. Câncer avançado, poucos meses de vida. Eu ia contar tudo antes de partir, juro. Só queria mais um pouco de tempo, vendo vocês felizes. Naquela noite conversamos até o sol nascer. Prometemos que o Pedro saberia tudo juntas, com calma, no momento certo. Ela queria conhecer o Lucas de verdade, como avó, não como sogra distante. Nos dias seguintes, tudo mudou devagar. Primeiro contei para o Pedro, sozinha, numa noite em que o Lucas dormia na casa da minha mãe adotiva. Ele ficou em choque, claro. Chorou, perguntou 1000 vezes por quê, mas no fundo sentiu alívio. Ele também sempre achou estranho o jeito reservado da mãe. Então a gente não é irmão de sangue mesmo? Ele perguntou, voz tremendo. Não, amor. Somos só 2 crianças adotadas que o destino juntou. Ele me abraçou forte, e ali eu soube que nosso casamento ia sobreviver. Uma semana depois, reunimos a família toda. Meus pais adotivos, que sabiam da adoção, mas não que a Marlene era a mãe biológica. O Pedro, o Lucas e a Marlene. Foi uma tarde cheia de lágrimas, mas também de cura. Meus pais adotivos perdoaram a Marlene pelo silêncio, agradeceram por eu ter tido uma vida boa. O Lucas, inocente, só queria saber por que todo mundo chorava, e logo correu para brincar com a vovó Marlene de um jeito que nunca tinha feito antes. A Marlene começou o tratamento paliativo, e nós passamos a visitá-la todos os dias. Ela finalmente pôde me chamar de filha na frente de todo mundo. Pôde pegar o Lucas no colo sem medo. Contou histórias da minha infância que só ela sabia, mostrou fotos que guardava há 30 anos. Eu aprendi a amá-la não só como sogra, mas como mãe. E perdoei, porque entendi que o silêncio dela veio de amor, não de rejeição. Ela partiu 4 meses depois, em paz, rodeada por nós. No velório, eu li uma carta que escrevemos juntas, sobre segredos, perdão e o poder da verdade. Hoje, olhando para trás, eu vejo que entrar escondida naquela casa foi o maior risco que tomei, e também a maior bênção. Aquele mistério doloroso transformou uma família fria numa família unida de verdade. Me ensinou que às vezes a gente precisa invadir o passado para poder viver o presente em paz. E que o amor de mãe, mesmo escondido por décadas, sempre acha um jeito de voltar para casa. E que o amor de mãe, mesmo escondido por décadas, sempre acha um jeito de voltar para casa.
Hoje, quase um ano depois daquela noite que mudou tudo, eu olho para o Pedro brincando com o Lucas no quintal e sinto uma paz que nunca imaginei possível. A Marlene partiu, mas deixou para nós um legado de verdade, de união e de amor sem máscaras. Nossas famílias se misturaram de um jeito lindo. Meus pais adotivos e os parentes do Pedro agora se encontram nos domingos. O Lucas chama as duas avós de vovó, sem distinção. E eu finalmente tenho uma história completa. Não mais pedaços soltos, mas um mosaico inteiro. Se você chegou até aqui comigo, obrigada de coração. Essa foi a história mais difícil e mais libertadora que já contei. Uma história que me ensinou que os maiores segredos familiares muitas vezes não são feitos de maldade, mas de um amor tão grande que a pessoa acha que está protegendo quem ama ao esconder a verdade. Me ensinou também que o perdão cura, que a coragem de buscar respostas vale o risco e que, no final, a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Talvez você esteja assistindo isso pensando na sua própria família. Talvez tenha uma sogra que te trata diferente, um pai distante, uma mãe que guarda silêncios estranhos. Ou talvez você mesmo carregue um segredo que pesa no peito. Eu te digo, converse, pergunte, busque, porque do outro lado da porta que você tem medo de abrir pode estar não uma destruição, mas a maior cura da sua vida. Se essa história te emocionou, te fez chorar, refletir ou simplesmente te prendeu até o final, eu peço 3 coisas simples. Primeiro, curta esse vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e levar essas histórias reais para mais pessoas. Segundo, comenta aqui embaixo qual foi o maior segredo ou mistério que você já descobriu na sua família. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. E terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Toda semana tem relato novo, cheio de reviravoltas, lágrimas e lições que tocam o coração. Obrigada por ter ficado comigo nesses 37 minutos. Você faz parte dessa jornada agora. Lembre-se sempre, a verdade pode doer no começo, mas é ela que liberta no final. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima história.